Está prestes a acontecer um dos eventos mais importantes da história do Bitcoin, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Estamos a 7 blocos do quarto halving do Bitcoin. Vou atualizar a análise gráfica, vou comentar a situação dos dados macroeconômicos, eventos geopolíticos que impactaram o preço do Bitcoin nas últimas horas e também atualizar a análise de sentimento, comentar sobre a análise das principais altcoins. Olhem aqui, agora faltam só 6 blocos, então bora lá. Mas antes de continuar, não deixem de seguir o canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o seu comentário aí embaixo, também seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam rápido, tudo que está acontecendo que impacta o Bitcoin você fica sabendo rápido. Mas então é isso, galera, vamos aí começar pelo gráfico do Bitcoin que está nesse momento decisivo, né? E galera, o gráfico do Bitcoin tá com uma carinha de que vai fechar no 0 a 0 num dos dias mais importantes da história do Bitcoin, o quarto halving, tá? Daqui a alguns minutos, no caso 9 horas da noite no horário de Brasília, vai fechar o candle do gráfico diário do Bitcoin. E ele tá fechando aqui com uma carinha de indecisão, tá? Mas temos que falar aí do que andou acontecendo, né? Primeiro, tá? Em termos de gráfico, o que está acontecendo aqui com o Bitcoin? Ele está em uma região decisiva, tá? Muitas pessoas podem ter visto ele subir hoje para 65 mil dólares e falado, nossa, agora ele vai subir por causa do halving, mas ele acabou voltando para perto do preço em que ele abriu ontem e ele continua em uma situação delicada. Se o Bitcoin romper para baixo a região ali dos 60 mil dólares, ele vai formar um topo duplo que pode projetar uma queda relativamente grande para o Bitcoin, tá? Como eu já venho comentando nos últimos dias, se ele rompeu 60 mil dólares para baixo, a coisa fica complicada porque o alvo fica ali na região dos 51 mil dólares. E isso eu estou falando de um alvo conservador, viu? Não estou falando de um alvo mais esticado, né? Um alvo um pouco mais arriscado, vamos dizer assim, tá? Então, o gráfico do Bitcoin está dando sinais aí perigosos. A gente precisa urgentemente que o Bitcoin rompa para cima os 73.800, que é o último topo, para dar sequência ao movimento de alta. Se isso não acontecer, ele ficar aqui perto dessa região de suporte, não é um bom sinal, tá? Por enquanto, a região de 60 mil dólares tem segurado o Bitcoin todas as vezes em que o Bitcoin bateu nos 60 mil dólares. Desde fevereiro de 2024 ele sobe, a gente vê que a região de suporte é muito forte e justamente por isso, se o Bitcoin romper essa região, a coisa fica complicada, tá? Infelizmente, galera, não temos sinais gráficos aqui indicando alta, tá? A gente pode até forçar algum padrão aqui no gráfico de uma hora, dá para dizer que ele rompeu um fundo duplo aqui, que não tá muito bonito também, tá? Mas aí o alvo seria ali na região de, vamos ver aqui, o alvo seria na região de aproximadamente 67 mil dólares, ou seja, não muda muita coisa, inclusive esse alvo na região de 67 mil dólares coincide com algo que a análise de sentimento está mostrando, que eu já vou falar daqui a pouco, mas o que a gente está vendo aqui é que a gente tem padrões aqui, pelo menos no gráfico diário, que indicam, ou pelo menos estão mais próximos de indicar uma queda para o Bitcoin do que uma alta, tá? Então fiquem de olho aqui, porque o Bitcoin não pode, em hipótese alguma, perder os 60 mil dólares, tá? E por perder os 60 mil dólares, romper, eu digo fechar um candle pelo menos lá nos 58.500, tá? Abaixo dos 59 mil. Se isso não acontecer, não considerem que rompeu, porque rompimento sem você ter aí uma confirmação é complicado, tá? Então, essa é a situação aí que eu estou vendo em termos de gráfico para o Bitcoin. Temos que comentar, galera, sobre um evento que provavelmente provocou essa queda no mercado de criptomoedas ontem de noite, tá? Depois, logo em seguida, a gente teve uma subida rápida. Aqui no gráfico de uma hora do Bitcoin, a gente consegue ver melhor esses detalhes desse evento que aconteceu ontem aí, tá? Bitcoin ali por volta de 10 horas da noite, ele chegou a bater ali nos 61.300 dólares, 387 dólares aproximadamente na Coinbase, tá? E isso aqui aconteceu pelo seguinte, galera, como eu havia comentando com vocês nos últimos dias, existia um risco político muito grande nos mercados, que inclusive fez o Bitcoin cair no último sábado, caiu forte no sábado passado, liquidou muita gente, que era a ameaça de Israel de retalhar o Irã em relação à retaliação que o Irã fez no sábado, né? A retaliação da retaliação. E o Irã estava ameaçando dar uma resposta forte caso Israel atacasse o Irã. E galera, uma das coisas que estava assustando mais o mercado era que algumas autoridades de Israel estavam falando em atacar o Irã, atacando as instalações nucleares que os iranianos usam para fins científicos ou fins de geração de energia, ou talvez, né, fins bélicos, vai saber, né, o que eles não estão fazendo lá, mas enfim.
Israel, algumas autoridades de Israel chegaram a falar em um ataque contra instalações nucleares, e isso aí estava deixando todo mundo com medo, porque, galera, se Israel lança um ataque contra alguma instalação nuclear do Irã, o Irã pode fazer o mesmo e atacar instalações nucleares de Israel, tá? E aí a gente teria uma coisa totalmente inédita, então os mercados estavam com medo, mas logo à noite mesmo, saiu uma notícia na CNN, autoridades dos Estados Unidos oficiais falaram que Israel atacou um alvo no Irã, mas que esse alvo não era nenhuma instalação nuclear. E nisso aí o mercado já deu aquela subida, e depois que a situação passou ali, ficou nítido que o Irã não iria retalhar como ele havia prometido nos últimos dias. Algumas autoridades do Irã se pronunciaram falando que o ataque de Israel foi um fracasso e coisas do tipo, falando que era mentira, que o Israel tinha atacado o Irã, coisas do tipo, que o ataque foi fraco e tal. E eu penso que eles fizeram isso, galera, justamente para não ter que retalhar e não escalar a situação, porque afinal não interessa ao Irã entrar em uma guerra com Israel, que no caso não viria só Israel, né? Se ele começa a atacar Israel, além de Israel ser forte, tem os Estados Unidos que poderia vir também, tá? Então o Irã tá querendo evitar nesse momento a todo custo esse tipo de situação de ter que entrar em guerra com Israel, e eles acabaram, na minha opinião, aí jogando a sujeira para baixo do tapete, falando que o ataque foi fraco, tentando achar uma saída aí para não retalhar Israel e não prolongar isso e não correr o risco de tornar isso uma guerra, tá? Então, isso aí é muito bom, galera, porque toda aquela tensão que vinha nos mercados desde sábado, quando o Irã lançou um ataque de retaliação forte, não forte, né, mas um ataque assim que visualmente ele foi impactante, você via mísseis ali atravessando os céus ali durante a noite lá em Israel. Depois disso, a gente não teve uma piora da situação, o que é muito bom para os ativos de risco. Ontem, na hora que isso aconteceu, o ouro subiu, o petróleo subiu, tá? Então, o Bitcoin caiu, mas imediatamente ficou claro que o Irã não ia fazer aquilo que ele prometeu de dar uma resposta forte a Israel. A gente não sabe, né? Pode ser que aconteça, mas pelo que parece, a probabilidade é baixa. Pelo tom das autoridades iranianas, a probabilidade é baixa. E isso é muito bom, principalmente para os mercados, porque alivia aquele medo grande que existe nos mercados de que a inflação pode voltar. Isso aqui é o gráfico do petróleo, tá? O petróleo começou a subir na hora, ele voltou para cima de $90, mas depois que viram ali que aquele ataque ele não ia ter retaliação, que a chance de guerra parece baixa, ele caiu de novo para baixo de $88, né, para $87, o que é excelente, porque já dá uma aliviada, o petróleo para de subir, o petróleo vem subindo muito nos últimos tempos, isso pode estar impactando na inflação dos Estados Unidos, que acaba forçando o Banco Central dos Estados Unidos a manter os juros altos, o que impede o Bitcoin de continuar subindo. Isso eu me refiro a curto prazo, tá, pessoal? Longo prazo a tendência do Bitcoin é de continuar subindo, mas enfim, galera, dados macroeconômicos nessa sexta-feira não tivemos, mas a semana foi uma semana lotada de dados macroeconômicos extremamente relevantes. E, meus amigos, a maioria dos dados que foram divulgados nessa semana, vieram mostrando a economia dos Estados Unidos crescendo mais do que o esperado, tá? Isso aí é ruim, porque indica que talvez o Fed não possa cortar os juros tão cedo, porque a economia está crescendo, se a economia cresce, a inflação tende a aumentar, se a inflação aumenta, os juros precisam ficar altos para evitar que a inflação continue subindo e para que ela caia, tá? Então, isso é ruim porque quando a inflação sobe, ativos de risco como bitcoins e criptomoedas tendem a não subir ou até mesmo cair, tá? No caso, a taxa de juros, ela não tende a subir muito mais, tá? Ela já chegou a um patamar extremamente alto, mas o que pode acontecer é o Banco Central dos Estados Unidos não cortar ela nos próximos meses, talvez não cortar nem em 2024, se a inflação não cair, o que poderia acabar fazendo aí com que o Bitcoin caísse, tá? E galera, semana que vem, meus amigos, é uma semana daquelas, tá? Porque a gente vai ter PMI industrial de abril, PMI industrial, os últimos aí estão mostrando economia forte, PMI do setor de serviços, vendas de casas novas, que quarta-feira a gente vai ter aí estoques de petróleo não tão relevantes, tá? Quinta-feira a gente vai ter aí revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos, extremamente importante, tá? Na semana que vem vai ter uma fala do Jerome Powell, tá? Não tá aparecendo aqui no calendário, mas ele vai falar, tá? E geralmente quando ele fala, ele gera volatilidade nos mercados, isso bate no Bitcoin na maioria das vezes.
E sexta-feira, meus amigos, é o dia mais importante do mês, porque é o dia que vai ser divulgado o núcleo do índice de preço PCI de março, que é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir se ele corta juros ou não, tá? Então, tem que ficar de olho principalmente na sexta-feira, porque esse dado aqui ele pode dar uma aliviada, uma vez que o PPI, índice de preço ao produtor, desse mês veio abaixo da expectativa, e o PPI, muitos dos dados que são utilizados para calcular o PPI, eles são usados também para calcular o PCI, tá? Então, talvez a gente pode ter um alívio aí no núcleo do índice de preço PCI, que é o dado de inflação favorito do Fed, porque os dados utilizados para calcular o PPI podem estar aí abaixo, tá? Então, a gente pode ter uma notícia positiva na semana que vem, mas temos que aguardar. Semana que vem, na minha visão, não vai ser só uma semana de volatilidade por causa dos dados macroeconômicos, mas também por causa dos balanços corporativos de empresas lá dos Estados Unidos, galera. Na semana que vem, a gente vai ter a divulgação dos balanços das Big Techs, que são aquelas empresas aí extremamente importantes, tá? No caso dos Estados Unidos, aquelas grandes empresas que compõem a Nasdaq, que tem muito valor de mercado. Os últimos balanços que a gente teve nos últimos dias vieram todos aí acima da expectativa, mostrando que as empresas dos Estados Unidos estão lucrando, tá? E na semana que vem, o mercado vai estar de olho aí para ver os balanços dessas empresas importantes que estão para ser divulgados, tá? Aqui na análise de sentimento do Bitcoin, pessoal, temos um Open Interest baixo, tá? A taxa de funding se estabilizou aí positiva, o Long Short Ratio quase neutro. Então, assim, os indicadores do TRDR daqui, por enquanto, eles não estão indicando nada, tá? Eles estão praticamente neutros, tá? Quase tudo meio que zerado aí, por enquanto. Quando a gente tem aqueles indicadores zerados, a gente tem uma sinalização importante de que as pessoas estão com medo de abrir posições, as pessoas estão com medo de tomar risco, tá? Aqui na High Block, galera, aqui também é um outro indicador de análise de sentimento, na minha visão, é muito bom, é que a gente consegue ver alguma coisa interessante aqui para o Bitcoin, tá? A gente vê que temos liquidez de todo lado, acima e abaixo. Aqui acima temos bastante liquidez ali na região dos 67 mil dólares, tá? O que na minha visão indica que existe uma possibilidade o Bitcoin ir lá se as coisas se acalmarem, né? E também temos abaixo ali, o ponto que a gente mais tem liquidez abaixo ali na região dos 58.200 dólares aproximadamente. Então, quer dizer que se o Bitcoin fosse lá, ele ia pegar bastante liquidez. Então, pode ser que as baleias tenham incentivo para jogar o mercado lá. E eu penso que se acontece de fechar algum candle do gráfico diário lá, a situação complica, tá? Então, o range do Bitcoin para mim aqui, ele tá entre 67 mil dólares e 58.200 dólares, tá? Então, essa é a região em que o Bitcoin pode ficar andando de lado aí nos próximos dias. Por enquanto, não temos aí os indicadores do TRDR mostrando o início de uma tendência, tá? Então, o mercado tende a ficar lateral. Então, esse indicador aqui funciona muito bem. Então, para mim, o Bitcoin tende a ficar nessa região aqui nos próximos dias. E, galera, enquanto eu estou gravando esse vídeo, faltam apenas 6 blocos para o halving do Bitcoin, meus amigos. Esse evento é fantástico, é um evento que acontece uma vez a cada 4 anos. Esse é o 4º halving do Bitcoin, tá? Nesse evento a gente tem uma diminuição da oferta de Bitcoins. Vai ficando cada vez mais difícil de minerar e faltam apenas 6 blocos para esse evento histórico, tá? Espero estar com vocês aí nos próximos halvings também. Hoje eu vou participar de uma live com o Voepa para a gente falar e acompanhar esse halving, falar das perspectivas, tá? Então espero vocês lá. Em termos aqui de análise das principais altcoins, galera, vamos começar aqui pela Ethereum, tá? Aqui tá com aquele mesmo gráfico dos últimos dias, tá? Ethereum tá dando alguns sinais aqui importantes, que é uma bandeira de baixa. É o que eu consigo ver aqui no gráfico da Ethereum, pessoal. Se vocês olharem aqui, Ethereum rompeu para baixo, uma bandeira de baixa, padrão que normalmente indica continuação da tendência de baixa, com alvo lá na região dos 2.550 dólares, tá? Não consigo ver algum outro padrão gráfico aqui para Ethereum. Se a gente for aqui para o gráfico de 1 hora, o que eu consigo ver aqui é pior ainda em termos de confiabilidade de indicar a queda, tá? Eu consigo desenhar aqui no gráfico da Ethereum um possível aí triângulo descendente, que é um padrão que normalmente indica continuação da tendência de baixa, tá? Então, assim, se a Ethereum rompe para baixo isso daqui, se ela rompe para baixo a esse suporte ali dos 2.860 dólares, ela vai confirmar esse triângulo descendente, tá? Eu acho que eu falei triângulo ascendente anteriormente, é descendente, viu, pessoal? Com alvo lá na região dos 2.510 dólares. Então, assim, meus amigos, é mais um padrão gráfico indicando que a Ethereum pode ir ali buscar o alvo dessa bandeira, tá? Então, assim, eu só estou conseguindo ver no gráfico da Ethereum sinais de baixa. Quando a Ethereum cai, geralmente a maioria das altcoins tendem a cair, tá? Então, isso não é um bom sinal para as altcoins em geral. Temos que ver aqui também o gráfico das principais criptomoedas. Vamos olhar aqui
o gráfico da ADA Cardano, que todo mundo sempre fala dela, né? Uma moeda querida aí no mercado de criptomoedas. E galera, aqui no gráfico da Cardano a gente tem aquela mesma situação dos últimos dias. Então vou colocar aqui no gráfico diário, a internet hoje não está ajudando muito aqui. Agora o gráfico carregou aqui, vamos ver o que a gente tem. A mesma coisa dos últimos dias, tá? A ADA Cardano está numa região decisiva aqui, se ela romper para baixo, esse suporte dos 44 centavos de dólar, ela vai formar um topo duplo com alvo lá na região dos 26 centavos de dólares, tá? Então, essa é a situação da ADA Cardano. Outra criptomoeda aí que a gente tem também aqui, que a gente tem que sempre falar do gráfico dela, é a Matic, pessoal. Matic também parece que está formando um padrão parecido com a Cardano, tá? E no caso da Matic aqui, parece até que ela já rompeu para baixo, só que ela está esperando a Ethereum fazer alguma pernada de baixa para ela ir. O alvo para a Matic está ali na região dos 45 centavos, mas ela tem um suporte forte nos 50 centavos, então eu consideraria que o alvo está aqui nos 50 centavos, tá? Não mudou a situação da Matic, assim como a da maioria das criptomoedas, da BNB, nos últimos dias, é outra moeda aí que a gente tem que falar, nos últimos dias ela rompeu para baixo também um padrão gráfico importante, tá? Ela rompeu aqui no gráfico diário uma cunha ascendente, que normalmente é um padrão que indica queda, né? E o alvo dessa cunha ascendente que a BNB rompeu, ele está ali na região de aproximadamente 454 dólares, tá? Então, o gráfico está indicando que a BNB pode cair ali para 454 dólares. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Solana, tá? A Solana já caiu aí, já bateu o alvo dos padrões que ela tinha feito nos últimos dias, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Solana, ela tinha formado um topo duplo, já bateu o alvo desse topo duplo, tinha um ombro, cabeça, ombro ali também, tinha tudo. E agora ela chegou numa região de suporte. Essa região aqui dos 127 dólares é uma região que já foi resistência, já foi suporte, então ela está segurando a Solana, mas se acontecer de a Solana romper para baixo esse suporte aqui, o alvo fica lá na região dos 92 dólares, 93, porque é onde tem um suporte mais forte, tá? Outra criptomoeda aqui que eu vou atualizar, o gráfico dela também não mudou muita coisa em relação aos últimos dias, né? É a XRP, tá? XRP, o SDT, vamos colocar aqui o gráfico da Binance, que é um dos que tem mais liquidez aí pra gente estar analisando, né? E a situação dele é a mesma, viu, pessoal? A gente vê aqui o seguinte, tá? A XRP está aparentemente prestes a romper para baixo o suporte ali dos 50 centavos de dólares. Se isso acontecer, o alvo para ela é ali na região de aproximadamente 34 centavos de dólares, tá? Por enquanto não rompeu, eu acho que a XRP, assim como a maioria das altcoins, estão esperando aí os próximos movimentos do Bitcoin e da Ethereum também, tá? E no geral, vou mantendo vocês atualizados. Eu acredito que a maioria das altcoins ainda estão dando sinais de queda. Enquanto a Ethereum indicar que ela pode cair, as altcoins também vão dar sinais de que podem cair, tá? O Bitcoin é que tá meio que na dúvida aqui, tá? Ele não sabe se cai, se rompe para baixo o topo duplo, se fica aqui usando esse ponto como suporte para iniciar um novo movimento de alta. Isso ainda não está claro, porque enquanto ele não rompe, a gente não tem a confirmação, beleza? Bem, pessoal, por esse vídeo de hoje é isso. Vou mantendo vocês atualizados. Hoje de noite vou estar lá com o Voepa, atualizando a situação do mercado e respondendo aí dúvidas e analisando moedas que os seguidores aí pedirem lá, beleza? Desejo aí uma excelente sexta-feira, um bom final de semana e bons negócios. Até mais. Tchau!